Vou falar agora com o presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, o Marcelo Brito. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Bom dia, Tavinho. Tudo bem? Tudo bem. Quanto tempo? Pois é, estamos aí nessa nossa vida online agora. Muitas coisas retornarão ao normal, mas, como já tem sido dito aí, analisado esse novo modelo, algumas coisas chegaram para ficar. Então, vamos tocando a vida, né? O negócio é ir remando conforme o barco, né, ô Marcelo? Exatamente. Bom, Marcelo, primeiro eu quero agradecer a participação que temos em poder estar com vocês através do nosso Terra Viva, nesse congresso da ABAG e também em meu nome por poder participar aí junto com vocês, dando mais prestígio ainda a esse que já é um evento de grande prestígio na sua 20ª edição. E aproveitando o gancho da reportagem anterior, e ele vem com um tema muito interessante neste ano, que é o mote principal: o nosso carbono é verde, porque há um policiamento, há um contingenciamento, uma fiscalização e uma série de normas vindo em relação à questão da produção sustentável, à questão de proteção ao meio ambiente. E o Brasil já é um grande produtor mundial com um código florestal que protege meio ambiente, controla desmatamento, agricultura, etc. e tal, e tem um potencial muito grande com relação ao dinheiro verde, como a gente chama, a moeda verde, que é o carbono, o crédito de carbono. E eu acho que vocês embarcaram muito bem nesse tema, porque vocês uniram as duas coisas. E eu até comentava com o Silmar ontem, e com o menino do marketing da Jacto também, que é uma das patrocinadoras de vocês, que isso é uma espécie de dar vamos falar assim, um cala-boca para essas pessoas que a gente ainda acham que nós somos desmatadores para colocar gado, desmatadores para colocar soja na Amazônia, milho na Amazônia. Portanto, parabéns pelo tema, e isso não representa só uma posição ideológica e política, mas também uma posição comercial e de rentabilidade, né, Marcelo? É com você agora. Obrigado, Tavinho. O tema é muito relevante, as discussões de carbono no mundo se aceleram. Nós vimos recentemente a nova posição europeia. Ainda hoje eu lia sobre projetos que estão no Congresso americano, que também deve criar suas próprias regras. Na semana retrasada, a China também divulgou o seu modelo de mercado de carbono interno. No final desse ano, nós temos a COP de Glasgow, em novembro, onde vai ser discutido possíveis ferramentas do trade de carbono numa escala mundial, ou seja, é um campo que ganha representatividade, ganha importância, é uma discussão de mais de uma década, tá? E é uma tremenda oportunidade para o Brasil, uma tremenda oportunidade, e foi por isso que no Congresso desse ano nós resolvemos trazer o tema como eixo central, porque nós somos o país do carbono verde. Então nós temos que discutir de forma séria, com adultos em volta de uma mesa, quais são as oportunidades, quais são os desafios e, principalmente, o que nós precisamos fazer para participar de forma relevante, como protagonista, como um player importante, que, como nós sempre fomos, dentro desse novo pacote agroambiental que se desenha sobre um mercado internacional de carbono. Exatamente, essa é a definição correta, é um pacote agroambiental, né? Então, essa é a junção que leva as duas coisas e é uma melhora da imagem do Brasil, sem dúvida alguma, além das rentabilidades econômicas, é claro. Mas, Marcelo, é sempre bom lembrar que é a 20ª edição do Congresso da ABAG. E desde o primeiro congresso, vocês já pontuaram algumas coisas que seriam um futuro, né? Um futuro próximo. Essa sempre foi uma preocupação do Congresso da ABAG? Tavinho, a ABAG tem estado à frente dessas questões há muitos anos, tá? Eu quero lembrar que nessa questão de imagem sobre desmatamento, nós falamos sobre isso em 2018 e 2019, e nós estamos vendo os reflexos acontecendo aqui também. Desde o primeiro congresso foi tratado da necessidade de se ter
uma união horizontal entre isso que a gente chama de agronegócio, né? Tanta gente diferente, tanta coisa diferente dentro disso que a gente chama de agro. Então, ou seja, a ABAG vem se preocupando sempre com isso e vem trazendo esses temas muito à frente de outros parceiros, vamos dizer assim. Isso cria, às vezes, uma certa disrupção no setor, isso, às vezes cria gritos, ranger de dentes, choros, mas a gente vê essa função, sabe por quê? A gente estuda muito o mercado internacional, a gente estuda muito as tendências de mercado internacional e as relações nas trocas comerciais. Não tem como um país crescer fechado, um país como uma ilha. O Brasil continua sendo o país mais fechado no mundo, com alíquotas muito grandes, ou seja, não dá para fazer isso. Então, a gente vê como uma obrigação do agronegócio moderno, sustentável, que compõe a vasta maioria do Brasil, está sempre um passo à frente dessas discussões. Ô Marcelo, e como é que vocês fazem o cômputo, o balizamento do que vocês propuseram no Congresso e do que foi realmente colocado em prática? Mesmo porque nós temos um aumento, o do ano passado também foi na forma virtual, online, e o que a gente percebe em todos os eventos que fizeram esse tipo de trabalho de forma online ou virtual é que houve um número muito maior de participantes. Então, onde você colocava no auditório 500, 800 mil pessoas, vocês tiveram, por exemplo, 8 mil participantes. Né? A não locomoção abre um leque para um número maior de participantes. Como é que vocês avaliam depois os resultados das propostas da pauta fechada, da minuta fechada depois do Congresso? Viu, isso é um negócio muito salutar, tá? Porque nós sempre fizemos esse congresso fechado e ali você tinha mil e poucas pessoas todos os anos, né? Quando você amplia esse número, você amplia também para quem você está falando e você sai daquele universo fechado onde a gente fala para nós mesmos. E nós do agro sempre fomos especializados em falar para nós mesmos e sermos aplaudidos para nós mesmos. Quando nós temos que falar justamente para fora das nossas barreiras, das nossas fronteiras e ter essa discussão que é tão colocada em diversos estudos do mundo que mostra que a estrutura de sucesso de um país se dá pelas relações maduras entre governo, setor privado e setor da sociedade civil. Então, eu agradeço aqui os patrocinadores da ABAG por darem condições da gente fazer um congresso gratuito, que coloque tanta gente dentro e você assiste, viu, Tavinho? Depois, no decorrer do ano seguinte, as diversas discussões que suscitam em debates no Brasil inteiro em relação àqueles temas. E eu tenho certeza que esse tema carbono, esse tema pagamento de serviços ambientais e esse tema de encontrarmos uma maneira de limparmos a nossa fronteira do desmatamento ilegal, da grilagem, da queimada ilegal, esse vai estar constante nas discussões do setor, não só por conta de Glasgow em novembro, mas por conta da eleição do ano que vem também. Bom, Marcelo, e vamos falar um pouquinho para nós mesmos? E tomara que alguém que não faz parte do nosso grupo de nós mesmos esteja ouvindo e talvez até fora do Brasil em alguma transmissão via internet ou via algum outro app. Os índices de preservação de meio ambiente e a sustentabilidade têm números impressionantes no Brasil, né? E eu acho que você pode falar de alguns aí. Não tem a menor dúvida disso, tá? E eu sempre gosto de comparar. Se a gente pega um grão de soja brasileiro e um grão de soja americano, o argentino, o russo, o chinês, o grão de soja brasileiro ele se destaca por algo que os outros não têm. Dependendo de que bioma que ele vem, ele já vem com estoque de carbono acoplado em razão das questões das nossas reservas legais, dos nossos APPs e assim por diante. Tavinho, nós temos uma estrutura agroambiental invejável, mas é preciso ter a responsabilidade de lembrar que existe uma frase famosa de uma ex-ministra do Meio Ambiente que diz que a Amazônia coloca o Brasil no mundo e a Amazônia tira o Brasil do mundo. E dentro dessa geração Z, dos milênios, a Amazônia tem uma importância muito grande justamente pela sua interação nas questões climáticas mundiais. E nesse momento a Amazônia nos tira do mundo, principalmente agora entrando no 9º ano seguido de aumento do desmatamento. Então o que acontece é o seguinte, nós estamos produzindo um agro sadio, um agro sustentável, um agro muito bom, mas ao mesmo tempo
por falta de ação dos governos federal, estadual, municipal e da sociedade civil, privada, ou seja, de nós, cidadãos, nós estamos contaminando o que há de mais importante para o nosso país, que é a nossa marca Brasil. E isso tem efeitos no longo prazo. Eu diria o seguinte, se hoje nós já temos uma estrutura extremamente fantástica na questão agroambiental, imagina se a gente resolver essa questão do desmatamento ilegal. Um país chamado Brasil, com seus produtos, com carimbo de uma Amazônia sustentável, é simplesmente imbatível. E aí sim nos dá a condição de inserir o nosso ativo ambiental nas trocas comerciais e nas relações internacionais. Se vocês querem nosso ativo ambiental, nos dê acesso ao mercado. Isso é que é o mais importante que nós temos. Acesso ao mercado se transforma em benefício econômico, se transforma em benefício para toda uma população através de empregos, de remuneração, de crescimento de renda, de diminuição do fosso social e daí por diante. Então, é uma questão de inteligência criativa nossa e nós temos condição de fazer isso de forma muito mais fácil, porque, como diz a ONU, a agricultura pode ser responsável por 25% da mitigação dos gases de efeito estufa. Então, olha só o Brasil, metade das nossas emissões vem de desmatamento ilegal e de queimada, tá? Se a gente elimina isso aí, a gente elimina metade. E com a nossa agricultura moderna, a gente elimina mais uma quantidade muito grande. Ou seja, nós não precisaríamos esperar 2050. Muito rapidamente, o Brasil seria um país bonito e um exemplo para o mundo. Isso não é sonho, fantasia, ilusão. É só uma questão de colocar o objetivo à frente e trabalhar, né, Marcelo? Essa é a conclusão. Sem dúvida alguma. Vocês terão 3 painéis aí nesse 20º Congresso da BAG. Quais serão eles? Bom, nós vamos começar com energia sustentável. O Brasil é um líder mundial em energia renovável, tá? E lá nós vamos olhar por 3 pontos. Nós vamos ter um representante da Volkswagen falando sobre energia no transporte e na locomoção. Nós teremos o CEO mundial da JBS falando sobre energia na produção. E nós teremos a Solange da Neoenergia falando sobre produção e distribuição de energia. Então, como é que o mercado sustentável se impõe sobre essas 3 vias constantes, tá? Depois vamos passar por um painel importantíssimo, que é a questão de finança, de créditos, de ferramentas financeiras, de bolsa e etc., tá? Num painel que vai ser composto por economistas, representantes da Bolsa, né, da B3, que é nosso parceiro nesse evento, que eu quero até agradecer por mais um ano de participação. E no terceiro é o futuro do agro brasileiro no mundo. E nós vamos ter um representante do WRI, que fez um estudo longo sobre economia verde e vai falar sobre isso. Vamos ter um representante da Cochupé, como uma cooperativa que envolve mais de 15 mil produtores, pequenos produtores de café, e que é o maior exportador de café do mundo. Então, falando sobre essa interação no mundo. E vamos ter a Malu da Bayer também falando sobre esse projeto de carbono, propriamente dito, que a Bayer realiza hoje em diversos países do mundo e talvez seja um dos maiores programas de carbono. Então, dessa forma, a gente fecha a estrutura entre energia, entre crédito e finança e também sobre o agronegócio, diretamente sobre o agronegócio. Você citou aí algumas coisas importantes, inclusive todas as empresas hoje têm os seus planos de produção de energia limpa, de produção de alimento sustentável, de adequar o seu espaço ao uso de luz solar e etc. e tal, né? E virou case de marketing, inclusive. Você citou aí a JBS. A JBS tem comerciais veiculando, inclusive, dizendo que até 2030 ou 2035, um negócio assim, pretende tornar toda a sua produção limpa e sustentável. É um cronograma traçado, né? Essas empresas todas que você falou aí de participantes que vão falar sobre energia, também tem programas sobre energia limpa. Então, a onda é essa, é a ola, não tem como fugir, né, Marcelo? E a gente está entrando com esse congresso da ABAG no tema e já vem há algum tempo nisso, quer dizer, mais do que dentro é estar na ola, é estar no próprio movimento da onda. ESG não é uma moda, viu, Tavinho? Veio para ficar, são métricas, diferente do termo sustentabilidade, que falta concretude, né? Dentro de sustentabilidade você coloca tudo,
Dentro de ESG, você tem métricas que são auditáveis, que são checáveis. Então, muda o escopo completo desse processo e quem quiser estar no mercado daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, é melhor começar a se preocupar se ainda não se preocupou ainda. Senão vai correr atrás do prejuízo. Como ninguém corre atrás do prejuízo, essa expressão não tem muito fundamento, é melhor tomar providência agora e começar a mudar já, né, Marcelo? Bem, exatamente. O congresso é dia 2, né? Dia 2 de agosto. Segunda que vem. Isso, inscrições pelo www.congressoabag.com.br, gratuito. Já quero aproveitar aqui e agradecer a parceria da Terra Viva, que mais um ano vai estar com a gente, nos acompanhando, divulgando também. Então, muito obrigado. É nessa união de esforços do bom agro nacional, da boa produção nacional, que a gente transforma e traz as disrupções necessárias para o nosso setor. Muito bom. Eu conversei com o Marcelo Brito, que é o presidente do Conselho Diretor da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, sobre o 20º Congresso da ABAG, segunda-feira, dia 2 de agosto. Obrigado, Marcelo. Parabéns mais uma vez pelo evento. A gente vai estar junto e acompanhando, como sempre, aliás. Obrigado, Tavinho. Prazer em falar contigo. Grande abraço. Todo meu. Em breve ao vivo, hein? Vamos passar essa onda aí de Covid, vacinar e em breve ao vivo. Abração, bom final de semana para você também. Para você também.